E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou Daniel Arcanjo e hoje eu estou aqui para falar dessa série que chegou finalmente saiu, gente. The Last of Us está nas telas e agora a gente pode começar a acompanhar de fato, né? Saiu o primeiro episódio neste final de semana e eu já tô aqui pra falar com vocês sobre o que eu achei desse episódio maravilhoso dessa série que, nossa, só de começo já foi incrível, tá? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like e simbora! Bem galera, nós estamos aqui pra comentar, né? Particularmente eu tô aqui pra comentar o que eu achei dessa série, o que eu acho que foi bacana, o que mais me chamou a atenção, o que eu quero muito destacar aqui. E diga-se de passagem, se você não assistiu o episódio, não assista esse vídeo, tá? Aviso logo antes de começar. Se você ainda não viu, por favor, não assista esse vídeo, assiste o primeiro episódio e depois você volta aqui, beleza? Porque vai ter spoiler sim, tá certo? Enfim, pra resumir, antes de mais nada, né, pra começar a introduzir esse vídeo, o episódio é o quê? Esse primeiro episódio nada mais é do que a introdução, de modo geral, né? É um episódio literalmente introdutório, que pega todos os primeiros elementos, assim, todo o prólogo inicial do próprio jogo, nesse caso, e ele faz isso de uma maneira maestral. Na moral, gente, o simples fato de ter acrescentado uma cena a mais na série, uma cena que literalmente não tem no jogo, isso já foi algo completamente sensacional. Uma cena não, um primeiro ato literalmente que realmente não tem no jogo, né? Essa primeira parte não tem no jogo, que é justamente aquela cena daquela entrevista entre os três, o apresentador, né, no programa da ABC e mais os dois estudiosos, dois pesquisadores nesse caso, onde lá em 1988 eles já estavam conversando, já estava sendo apresentado e o vírus, ou melhor, o fungo, ele é apresentado de uma forma incrível. O fungo que eu digo, no caso, a explicação para a ideia de fungo é apresentada de uma maneira completamente diferente, super detalhada, que no jogo a gente não tem, definitivamente a gente não tem. E eles conseguiram entregar isso de uma maneira completamente sucinta, uma forma muito emocionante de certa forma, porque a gente fica envolvido, a gente escuta com atenção, a gente está sendo realmente jogado de dentro daquele episódio, daquele momento ali, só naquela primeira parte, só naquele primeiro ato, de uma forma que você fica até assustado à medida que o doutor vai explicando, à medida que que o pesquisador vai falando o que o fungo consegue fazer, né? À medida que ele vai falando do fungo em relação ao controle do corpo da formiga e como isso pode acontecer se vier para os humanos, porque nesse momento, se isso acontecer, nós perdemos. E cara, isso foi sensacional. Por quê? Porque eles conseguiram explicar para pessoas que não assistiram, que não viram o jogo, que não jogaram o jogo, que não conhecem a história do jogo. Eles conseguiram fazer isso pra essa galera. Eles conseguiram fazer isso pra esse tipo de gente que ainda não tem nenhum contato com The Last of Us. Então pra você que acabou de chegar em The Last of Us, seja muito bem-vindo. Isso é The Last of Us, tá ligado? É isso que eles estão falando. É disso que a gente vai tratar. E essa primeira parte, literalmente o prólogo do prólogo, digamos assim, porque algo que não tem no jogo, né? Então acontece antes. E aí, para a série, isso se encaixa muito bem, sabe? E para a série isso é muito bom. Até porque eles precisam de fato explicar de uma maneira que todos nós consigamos entender. Tem gente que às vezes até que jogou o jogo, que às vezes não sabe a origem do fungo, não entendeu a origem do fungo, não sabe o que causou tudo aquilo, né? Porque no fim das contas o prólogo do jogo em si já é o Joel com a filha dele, a relação do Joel com a filha dele nesse caso, né, que é a Sarah. Então, a partir daí, nós temos uma série de acontecimentos que aos poucos vão sendo desenvolvidos na trama para o jogo, né, nesse caso. Mas aqui não, aqui a gente começa antes, bem antes mesmo, literalmente 1988 nesse caso. Depois avançamos para 2003 e aí sim nós começamos a estar de fato na história do jogo, a estar de fato envolvidos na história do jogo, onde o Joel aparece com a sua filha nesse caso, e nós temos os primeiros vislumbres assim de uma relação entre pai e filha que, gente, que fofura, que relação incrível. No fim das contas, o Pedro Pascal, ele
traz de fato essa dureza do próprio Joel, né, que a gente vê nos jogos, essa dureza de parece não saber lidar com a vida paterna, digamos assim, de ser um cara completamente dele, né, ele sozinho, ele nunca soube cuidar tão bem assim, da filha, digamos assim, mas no fim das contas ele ama a filha dele, isso é óbvio, isso é fato, e a forma como o Pedro Pascal entrega isso é muito interessante, sabe? E isso me chamou bastante atenção, porque chega a ser emocionante cada uma das cenas, gente, isso eu preciso dizer pra vocês. Cada uma das cenas, cada um dos atos, cada uma das partes desse episódio, à medida que vão acontecendo, são emocionantes, sabe? Porque parece que a todo instante o episódio ele quer te tocar. O episódio ele quer chamar sua atenção pra algo, ele quer te atacar de algum jeito, te atacar no sentido de literalmente te atingir de uma forma que você seja tocado realmente, sabe? Você seja algo profundo de você parar e pensar assim na sua vida às vezes, sabe? Na sua relação interpessoal com as pessoas ao seu redor. Isso que me chamou bastante atenção nesse primeiro episódio. Eu acho que é o que vai acontecer constantemente na série, sabe? E se isso acontecer, nossa, pode dar um prêmio pra essa série, porque a HBO já tá de parabéns pra mim, sabe? É incrível, incrível. Partindo agora para outra situação interessante, que, diga-se de passagem, acontece antes, né, dessa primeira relação, dessa relação que a gente vê entre o Joe e a filha dele, nesse caso. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção e até trazer uma curiosidade aqui para vocês, a abertura da série, uma abertura linda, uma abertura maravilhosa, completamente diferente de diversas aberturas que a gente já viu, que a gente já teve, diga-se de passagem. A curiosidade que eu ia comentar é que essa abertura foi produzida pela mesma produtora que fez as aberturas de Game of Thrones, se não estou enganado, de Casa do Dragão também, e a mesma abertura de Westworld. Então a HBO, que já trabalha com essa produtora que faz aberturas únicas, né, aberturas super diferenciadas, com um estilo gráfico, um estilo artístico completamente diferente e únicos, que conseguem chamar a nossa atenção. Ela conseguiu chamar a nossa atenção aqui também, sabe? E isso foi algo que me deixou bastante feliz, porque não diminuíram, digamos assim, a qualidade da abertura para uma série que vem de um jogo, nesse caso não, mas eles mantêm tudo lá em cima, mantêm a qualidade lá em cima, realmente estão entregando algo interessante, entregaram algo interessante, né, nesse caso, e eu gostei bastante. Eu queria chamar essa atenção para vocês, né, nesse caso, e acho que vale a pena a gente destacar, até para dar os créditos também para a produtora, né, isso é importante. Eu queria destacar uma coisa aqui, eu queria chamar a atenção, na verdade, e fazer uma propaganda. Gente, tem um vídeo no canal, já tem um vídeo do podcast no canal se você quiser assistir, que é nosso podcast falando sobre nossas expectativas para The Last of Us, que eu gravei junto com meu primo, o Pedro. E tem o link na descrição, vai aparecer o card aqui em cima, em algum lugar, vai aparecer o card aí em cima. E vocês podem pesquisar, vai aparecer também no final desse vídeo para você escutar o que a gente comentou. Porque uma das coisas que me chamou a atenção logo de cara nesse episódio é a questão da dublagem. Até porque eu assisti em inglês, assisti em português, e em inglês fica um pouco melhor por ser literalmente a voz do Pedro Pascal, né, nesse caso. Mas em português eu realmente volto àquilo que eu comentei lá no podcast junto com o Pedro. Se a dublagem for a dublagem dos jogos, algumas coisas ficariam esquisitas. A gente tinha comentado isso no podcast, além de ter comentado outras coisas também, mas a gente tinha comentado isso no podcast e eu devo trazer isso de volta, gente. A voz do Tommy, ela fica perfeita, ela encaixa perfeitamente pro ator, o Gabriel Luna. A voz da Sarah também não tem problema nenhum, gostei bastante, tá perfeita também pra atriz, eu esqueci o nome da atriz, desculpa. Mas sério, não deu, não consegui absorver a voz do Joel do jogo no Pedro Pascal, não encaixa com o ator, não encaixa com o estilo de interpretação do ator. Apesar de, diga-se de passagem, eu vou aproveitar para falar também da atuação dele nesse caso. Quando o Joel tá descendo as escadas da casa dele pra tomar o café da manhã com a Sarah, gente, sério, na moral. Eu vi o Joel ali. Eu literalmente, não é que a gente tá vendo o Pedro Pascal interpretando o Joel, é porque é o Joel do jogo descendo as escadas. Foi isso que eu vi, sabe? Eu literalmente vi o Joel nele. Nossa, isso é emocionante, isso é muito bacana. Isso me deixou animado logo de cara quando eu vi o Joel ali. Foi muito diferente.
Porque a gente tem um certo medo, nós que somos fãs, temos um certo medo de ver o jogo e ver uma série sendo produzida a partir do jogo e a gente olhar e dizer, tomara que a HBO não erre, tomara que a produtora não erre, tomara que a Amazon não erre com God of War e por aí vai, sabe? A gente tem um certo medo de ler um livro e ver a adaptação e ficar um pouco chateado, a gente tem um certo medo nesse tipo de situação, mas caraca, a gente viu o game, a gente acompanhou o game, a gente acompanhou a história do jogo e veio agora a série, logo de cara eu olhei pro Pedro Pascal e falei, é o Joel. Não tô vendo o Pedro Pascal ali, eu tô vendo o Joel, tá ligado? Isso é algo que eu preciso destacar aqui, eu preciso chamar a atenção, eu preciso parabenizar o cara, tá ligado? É uma situação completamente única e não é tão fácil, diga-se de passagem, né? Você ter realmente uma produção que consiga se aproximar muito do jogo, consiga se aproximar muito daquela produção daquilo que foi produzido antes, né? Da história original, digamos assim, que está sendo adaptada. Então, parabéns novamente, Pedro Pascal, pela sua atuação, você é o Joel, sim, e nossa... Sem palavras, parabéns. Só isso que eu tenho a dizer pra ti. Mas voltando à questão da dublagem, eu acho que essa é uma situação que a gente precisa ter em mente também, novamente, né? Que nem todas as vozes se encaixam. Nem todas as vozes se encaixam para o seu ator, nem todas as vozes se encaixam para a série. E nesse caso a gente tá falando de um jogo que já tem as vozes, digamos assim, nas nossas cabeças, né? E que no momento que foi jogar essas mesmas vozes para a série, não deu. Nem todas deu, sabe? Nem todas deu. A voz da Tessie eu acho que poderia ter sido outra dubladora. A voz do Joe poderia ter sido outro dublador. Mas a maioria dos personagens na realidade ficaram com a dublagem perfeita. A dublagem tá de parabéns. Só que esses dois, a Tessie e o Joe, eu realmente dou um pé atrás e digo, não deveria ter sido eles. Não deveria ter sido a mesma dublagem. Mas ok, vai ficar assim, já foi produzido assim, né? Então, enfim. Agora cabe a gente aceitar. E lógico que eu gosto, lógico que eu tenho uma nostalgia em relação ao jogo, mas ainda assim, sabe, não deu. Desculpa, não deu. Se você gostou, diga-se de passagem, coloca nos comentários e me diz, né? Não sei, enfim. Se você discorda de mim, você me avisa, mas não dá dislike por conta disso. só um pedido meu. É a minha opinião. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui pra vocês é que nossa, meu Deus, a série tá... eu acho que tirando essa parte da dublagem, que isso daí é algo muito particular, a série tá perfeita, sabe? Esse primeiro episódio foi perfeito, cara. Bora para pensar, só nessa segunda parte, onde tá o Joel, o Tommy e a Sarah, nesse caso, e como a galera que jogou o jogo, principalmente, no momento que eu tava assistindo, a câmera tava dentro do carro e eles em fuga, acontece todas as coisas, inclusive a atuação da Sarah quando ela vê os vizinhos dela, quando ela vê como a Avenida tinha sido infectada, o que ela tava fazendo, a reação dela, toda a atuação de assustada, de medo mesmo, o simples fato de todo aquele sangue, todo aquele primeiro visual do fungo atingindo a senhorinha lá, cara, isso foi... é arrepiante, sabe? Deu um certo nojo assim de olhar e dizer, meu Deus! Ao mesmo tempo que eu não tava gostando do que eu tava vendo no sentido de estético mesmo, de sentir um certo nojo, por outro lado eu tava gostando porque tava me fazendo sentir isso, sabe? Tava me fazendo me sentir todas essas coisas. Porque, novamente, isso não é tão simples, isso não é tão fácil. Você fazer com que o seu espectador consiga ser atingido de fato. E aqui eu tenho que dizer, eu fui atingido, sabe? Eu fui realmente atingido nisso. Então, essa parte foi algo impactante pra mim. E a partir do momento que eles começam a fugir, que a Sarah entra, se vocês perceberem, a câmera fica nos olhos da Sarah, né? Isso foi algo que me chamou a atenção também. A câmera quando entra no carro é a câmera do jogo, simples assim, onde a gente está acompanhando o Tommy dirigindo ali e a câmera fica balançando, a câmera tá dentro do carro e tá acompanhando aí, se movimentando e levando aquele giro, né, fazendo aquele giro de um lado pro outro, mostrando o que tá acontecendo ao redor e aí depois faz o corte, foca na Sarah e tudo mais, e aparece o que tá acontecendo atrás pela visão da Sarah e ela tá olhando pela janela e tudo mais, volta, foca pra frente, e enquanto isso eles dirigindo, eles discutindo e tudo mais, e
tá frenético, simples assim, tá frenético, assim como no jogo, e você se sente imerso, você se sente dentro, literalmente, não apenas pela visão do carro, pela visão de dentro do carro, mas dentro do carro, como se estivesse junto com eles, sentindo a angústia deles, sentindo a expectativa, o frenesi mesmo do momento, né, de ninguém saber o que tá acontecendo, da discussão entre eles ali, e todo mundo tentando entender o que está acontecendo, e ao mesmo tempo eles não sabem de nada, sabe? A frase literalmente do Joe é essa, né? Nós não sabemos de nada. O simples fato da série ter conseguido, só nesse primeiro episódio, imergir o seu telespectador, e nesse caso eu consegui sentir isso plenamente, sabe? Do começo ao fim, eu acho que foi algo único, eu acho que é algo único, a gente precisa destacar, e novamente HBO tá de parabéns. Essas foram as principais coisas que me chamaram a atenção, e algo a se destacar. Na verdade eu tenho mais duas coisinhas para destacar. A primeira é que se esse primeiro episódio tivesse terminado, tivesse sido estendido um pouquinho, e tivesse terminado só no momento em que o Joel ele pega o mapa pra saber onde é que o Tommy tá e aí ele dorme, se o episódio tivesse terminado ali, eu teria gostado, particularmente. Se o episódio não apresenta a Ellie ainda nesse primeiro, eu teria gostado. Eu acho até que seria melhor se fosse assim, pra entregar a Ellie no próximo episódio, sabe? E aí depois falar da fuga dela, depois falar do caminho dela. Mas isso não significa que o episódio tenha sido ruim, só tô destacando que se tivesse deixado a Ellie pro segundo episódio, eu acho que seria mais bacana e teria estendido um pouco mais a história, sabe? Teria sido legal. E o segundo ponto que eu queria comentar é uma questão de certa forma, uma questão de curiosidade. Teve gente que falou sobre como a série, teve gente que se surpreendeu, né? Sobre como a série consegue contar a história do jogo melhor do que o próprio jogo. Para a galera que se surpreendeu com isso, não fiquei surpreso, particularmente. Por quê? Porque assim, a série tem a capacidade de estender, a série tem a capacidade de se esticar, a série tem a capacidade de literalmente elaborar cada uma das cenas, elaborar cada um dos momentos, cada um dos atos, de uma forma que consiga ser lento, ser gradativo, ser literalmente destrinchar tudo o que tem para destrinchar. Por que será que eles colocaram uma cena prólogo antes mesmo do prólogo do jogo? Justamente para fazer essa explicação, para esticar um pouco mais o episódio e para também entregar para as pessoas que não acompanharam os jogos justamente a informação necessária que elas precisavam ter para entender o que ia acontecer posteriormente. Por que a gente consegue ver uma relação entre o Joel e a filha dele com muito mais tempo de tela, com muito mais entrega necessariamente do que no jogo? Justamente porque a série ela não está pautada em gameplay. O jogo ele tá pautado em gameplay. O foco é na gameplay, é literalmente fazer você entender. Tanto é que o prólogo do jogo é o tutorial, né, de você aprender a controlar os personagens ali no joystick, né, nesse caso. Mas aqui não, aqui é literalmente a gente só assistindo. Então a gente precisa ter tempo de tela, a gente precisa explicar com mais detalhes, a gente precisa enriquecer a narrativa de uma maneira que faça com que tudo fique maior. E a série tem a capacidade de fazer justamente isso, de deixar com que a explicação e com que as cenas sejam mais longas, com que a câmera consiga ficar um pouco mais de tempo no rosto de um personagem, um pouco mais de tempo apresentando cada personagem. Diga-se de passagem, é um exemplo da própria Tess, né, que foi apresentada quando ela estava ali naquele cubículo, literalmente, com um dos capangas lá do contrabando e por aí vai. Então, à medida que vai apresentando esses personagens, que no jogo obviamente não vai apresentar porque não tem cutscene para cada um desses personagens, o foco é só no Joel e na Ellie, a partir disso a gente percebe que a série literalmente ela tem vertentes que não é um único ponto de vista. Ela vai trazer outros personagens, vai dar os pontos de vista de outros personagens, tem a possibilidade de esticar a narrativa a partir disso, de criar um roteiro mais alongado a partir disso, justamente porque o foco da série é um, o foco do jogo é outro. Por isso que eu não me surpreendi, por isso que eu já tinha até certeza. Eu acho que eu deveria ter comentado isso também no podcast, mas não comentei. Até aproveito e trago aqui pra vocês também. Tá certo? No mais, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diz se você gostou do episódio, me diz o que mais chamou a atenção de vocês nesse primeiro episódio. Novamente, se você quiser conversar com a gente diretamente,
Temos um grupo no Telegram, o link tá na descrição, tá certo? Outra coisa, se você quiser apoiar o canal, também temos o link na descrição, beleza? Confere aí o que você puder fazer por nós, perfeito? No mais, segue a gente nas redes sociais e acompanha a gente pelas plataformas digitais, Spotify, Apple e Amazon, tá certo? Valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. Até mais!